Cidade dos Espelhos. Esse aqui é o 41º livro que eu completei em 2021 e com ele eu fecho a leitura de 18.716 páginas. Mais ou menos por volta da metade de minha meta de chegar ao fim do ano tendo lido 36.500 páginas, ou seja, uma média de 100 páginas por dia. Esse aqui é o terceiro livro da trilogia do Justin Cronin, que começa com A Passagem, e é uma trilogia que basicamente é uma história pós-apocalíptica de vampiros bastante apelões, vampiros super rápidos, super fortes, e tem umas ideias interessantes, até criativas, sobre como funcionam vampiros, inclusive uma proposta de vampiros que tem uma mente coletiva, uma mentalidade de colmeia, um negócio diferente. E, no entanto, assim, o primeiro livro ele já tinha os defeitos dele, já foi meio que caindo a qualidade de certa forma, e quando chegou aqui nesse terceiro livro, caramba, assim, no segundo já tinha dado uma queda, e no terceiro livro, além dos problemas que já tinha no segundo, foi ficando tudo tão pior que, cara, foi péssimo mesmo. O final foi péssimo, os desfechos de alguns dos personagens foi péssimo. O livro, assim, é interessante porque tem até algumas passagens deles que eu gosto, mas como um todo é um livro muito bagunçado, é um livro muito mal feito, é um livro muito com péssimas escolhas. Bom, primeiro é com toda aquela questão de estrutura que eu já tinha reclamado no segundo livro e que volta aqui. O autor ele gosta de dar uns saltos no tempo, de mostrar algumas coisas em um tempo, aí pular para outro momento. Ele novamente usa isso aqui. A história começa pouco depois do primeiro livro, mostrando como o personagem principal, que é o... Eu até esqueci o nome da merda do personagem principal, mas o sobrenome dele é Jackson. Ele se torna o presidente da colônia do que restou da civilização humana que vive na região lá do Texas. Aí vai mostrando como, na verdade, ele aceitou se auxiliar da presidenta da época. E isso alguns anos depois do primeiro livro. Tem até aqui a data. Alguns anos depois do segundo livro. Se passa de 98 até 101 depois do vírus. E essa parte do livro ela é bem breve, eu acho que ela dura umas 200, 300 páginas talvez. E aí o autor, ele depois de um tempo, ele dá um salto dá novamente um salto de tempo e passa para 25 anos depois disso, quando os protagonistas, ele já, em vez de estar, vai para maio de 122. E os protagonistas nisso, em vez de estar com 35, 30 anos, 35 anos, eles já vão para 55, 50. E assim, é interessante ele mostrar esse momento 25 anos depois, com o Jackson já bastante entrosado, já bastante presidente, mais de uma década sem aparecer nenhum vampiro de viral, como eles chamam. No entanto, a primeira parte do livro, que é a que mostra esse antes desses 25 anos, alguns poucos anos depois do segundo livro, ela introduz alguns personagens, como por exemplo uma filha que a Sarah adota, um pouco do relacionamento do sobrinho do Jackson, que ele acaba adotando como filho dele, junto com uma das filhas da Sarah, junto com a outra filha que ela teve enquanto estava no segundo livro. E nada disso serve para nada. É uma exploração, uma definição de personagem que ocupa bastante páginas, pelo menos umas 200, e que acaba não tendo finalidade. Porque eles não são protagonistas, eles não fazem nada de interessante no livro, nada de importante no livro, e até são usados depois no final para mostrar algumas besteiras no desfecho, como se fosse um epílogo. Mas não tem importância para a história e acaba tirando ações que os protagonistas que a gente acompanha desde o primeiro livro poderiam ter. E acaba que os momentos deles não são importantes e não acrescentam nada ao livro. Além de usar a filha adotiva, que é a Sarah, a garota que a Sarah adota, que é surda, para colocar mais visões inspiradas pelo divino, ela tendo sonhos com uma praia, com uma ilha, sendo que ela nunca viu nada disso.
e aí todo um misticismo meio divino, católico, que o autor fica enfiando no livro, e eu não vou dizer que é sem motivo, porque ele tem os motivos dele para colocar, mas de uma forma inepta. Ele não consegue usar isso de uma forma a se encaixar numa narrativa de ficção científica, a se encaixar numa narrativa fantástica, com sentido, com motivo e com propósito. Ele vai botando essas cenas para guiar personagens como respostas fáceis para problemas narrativos que ele tem. Então, assim, em vez de botar os personagens pesquisando, descobrindo alguma coisa, lutando para descobrir, eles recebem visões vindas do nada que vão guiar a humanidade para uma salvação e tudo mais e tudo mais. E assim, o problema não é nem isso, o problema é como isso é feito, que é, como eu falei, feito do nada em um livro que inicialmente não tinha a proposta de ter essas questões divinas, essas questões do que não sei o que, e acaba servindo somente de como um religiosismo que não colabora com a própria estrutura que o autor está criando e só serve de respostas fáceis mesmo. E ele cria uma personagem só para colocar algumas dessas questões e a personagem não tem função nenhuma, além de, olha, eu sou católico, olha coisas católicas aqui e meus personagens são guiados por isso, sendo que veio... Eu não dou nenhuma explicação dentro da própria obra. Esses personagens nem católicos eram, para falar a verdade, nem ou protestantes, mas nem cristãos os personagens eram, mas eles recebem essas visões, além de vários outros problemas, questões de como é, paraíso e purgatório que o autor coloca, e um outro que é guiado por uma moral cristã que eu acho muito, muito mais problemático, que é uma das minhas grandíssimas críticas a esse terceiro volume, envolve muito um personagem que eu vou estar comentando depois. Mas enfim, essa questão de ir 25 anos depois é interessante, mas a de contar antes desse time skip não é tão boa não. Poderia começar já depois desses 25 anos, no ano de 122, depois do vírus. E antes disso, entre essas duas passagens, tem bem umas 100 páginas que ele mostra uma narrativa no passado, contada em primeira pessoa pelo Zero, um cientista que é amigo lá do cientista que estava pesquisando o vírus, e mostrando como ele se tornou o vampiro e o passado dele envolvendo uma subtrama romântica em que ele era apaixonado pela namorada do amigo dele. E assim, eu até achei bem interessante a leitura. Foi assim, sabe, você lê um personagem falando sobre um drama dele de amor, dele entrando na faculdade, dele começando a vida profissional, se apaixonando por alguém que não pode ter. Foi até bem escrito. Eu gostei até da leitura. Só que tem zero função na narrativa, além de tentar dizer, olha como esse meu grande vilão, e não faz sentido nenhum, porque você nem cria empatia com o vilão. Na verdade, você cria uma antipatia. Então ficou um negócio assim do tipo, vou explicar aqui quem é o vilão. Mas ninguém quer saber isso e não tem muito bem serventia. Os protagonistas do livro nem ficam sabendo dessa história praticamente. E o autor usa um detalhe ou outro de uma forma assim meio que Deus Ex Machina, que não tem motivo, que não tem... Sabe, o autor ele introduz coisas que são legais, outras nem tanto, mas o problema é que muitas delas não tem motivo na narrativa. Ele, vou botar isso aqui, parece legal, mas não tem serventia, não tem utilidade, e só serve para deixar as coisas confusas, deixar as coisas com um ritmo ruim. E postergando a chegar no final e ocupando espaço que poderia estar sendo desenvolvido para os personagens que já são protagonistas do livro, para personagens que poderiam estar sendo apresentados de outra forma, e coisas que são legais, mas que poderiam estar sendo apresentadas de outra forma. Então esse Passado do Zero eu gostei de ler, mas ele não serve para coisa nenhuma no livro. E no fim das contas o personagem em si, não sei qual foi a perspectiva do autor. Eu acho que ele quis que a gente criasse empatia com o personagem, porque ele era apaixonado por uma garota e não podia ter essa garota, e a garota era apaixonada por ele, mas estava envolvido numa situação, blá blá blá. Mas o personagem é um merda. Ele é muito babaca mesmo. E eu não sei o que o autor quis inserir com isso, além de gastar 100 páginas para mostrar que esse cara meio que voltou a ser humano, virou meio que um vampiro clássico, sabe, com aparência humana e presas, e mostrar que isso é possível e depois a Amy usa isso também, mas tinha outras formas de passar essa descoberta, em vez de gastar 100 páginas falando sobre o passado do cara.
Mas enfim, aí a gente chega nesses 25 anos depois, e aí o que acontece? O Zero decide voltar a atacar os humanos. Ele manda os vampiros deles todos voltarem e fazer um grande plano para extinguir a raça humana que só está viva nos Estados Unidos. Os humanos morrerem em todo o resto do mundo porque o vírus é, começou a ser transmitido pelo ar, e em vez de transformar as pessoas em vampiros, matava elas com muita violência. E aí só tem gente viva nos Estados Unidos. E o que acontece? O Michael, ele tinha descoberto que tem uma ilha que era possivelmente livre do vírus e estava pensando em guiar as pessoas para essa ilha. Empreender uma grande viagem com meio que restaurar o cargueiro que ele criou, que ele encontrou, o cargueiro não, um puta navio, restaurar, botar ele para navegável de novo, se não quiser botar tudo acabável, para ser uma arca para salvar as pessoas, de novamente o tema religioso. E o problema aqui não é nem que seja um tema religioso, porque no fim das contas não é um problema. O problema é que, como eu falo, como a coisa foi utilizada. O problema aqui, que, ao meu ver, foi que o Michael, que era um personagem bastante cientista, ele começa muito a acreditar em destino, começa muito a acreditar nesse lado religioso das coisas. E eu acho que o problema não é ter personagens religiosos. Tem outro personagem que é religioso aqui, que fica religioso, que é... Eu esqueci o nome da bosta dos personagens quase todos, porque o livro foi uma grande decepção para mim. Mas tem um aqui, aquele que é um militar que estava preso porque tinha desobedecido as ordens no primeiro livro e tudo mais. Ele vira religioso, ele vira quase um ermitão que recebe visões. Eu acho que ficou até legal com ele, as visões que ele recebe. Ele foi um personagem que eu achei legal, as visões que ele fica recebendo, que entram em sincronia também com a questão da ilha. E o Michael começa a ter muita fé nessa questão da ilha, sem ter tantas provas concretas, apesar dele ter. Porque ele viu uma mensagem que ele encontra uma carta nesse navio, no livro anterior, falando sobre isso, e passa 25 anos criando esse navio porque ele quer salvar a humanidade com uma espécie de arca. E embora não faça muito sentido ele querer ir para essa ilha em específico. Por quê? Porque o vírus matou todo mundo no resto do mundo, mas ele não mas o vírus não tem como existir mais, porque ele ficou sem hospedeiros esse tempo todo. Então poderia ir para qualquer lugar, em vez de poder ir para a Europa, que seria muito mais perto, ou para o Brasil, em vez de ir para essa ilha na puta que pariu. Ele poderia ir para a Europa, que os vampiros não chegam lá de qualquer forma. Mas enfim, isso é só mais uma perturbação minha do que um detalhe assim grande, muito relevante. Mas tem essa parte, e aí o que acontece? Os vampiros voltam a atacar os humanos, eles relaxaram achando que não tinham mais vampiros, e os vampiros voltam a atacar, sendo que os humanos já tinham abertos portões, não usavam mais os holofotes, então estavam completamente vulneráveis e começam a ser abatidos um por um. E assim, em 2 dias tem uma grande batalha pela salvação. E aí a Alicia volta, a Alicia ficou um tempão vivendo com o Zero, e a Amy volta, a Amy estava escondida esperando por esse momento desse retorno, junto com o Carter. O Carter até tem um retorno bem legal, eu gostei do final do Carter, que era um dos 12 vampiros lá principais, um dos 12 detentos que sofreu os experimentos do primeiro livro. E aí tem essa confluência de personagens 25 anos depois, e o pessoal desesperado foge para o navio, e 4 dos personagens, que Michael, Alicia, Amy e o Peter, eu acho que é Peter Jackson, não lembro. Acho que é Peter, sim. Eles não seguem junto com o navio, e eles vão enfrentar o Zero em Manhattan, porque acham que eles precisam matar o Zero, porque senão as pessoas nunca mais poderão retornar para aquela terra, porque sempre vai ter lá o Zero e tudo mais. E aí, blá blá blá, vão lá para Manhattan e enfrentam o Zero e desfecho do livro, que eu não vou também dar muitos spoilers, mas essa é a ideia geral do livro. Aqui, ó. Isso aqui tudo é a parte que eu falei, mostrando o início do livro anos antes, que não serve para coisa nenhuma. E aqui começa a parte principal também o passado do Zero. E aqui começa, eu acho que é Fanny o nome dele. E aqui começa a parte realmente que importa. E vai seguindo o livro cheio de mais baixos do que altos. Alguns momentos são interessantes, mas muitos momentos são muito atribulados, muito pouco bem desenvolvidos. E aí foi um livro que me desagradou muito. Mas eu vou falar a coisa
que eu mais detestei, que eu achei terrível, 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 de um mau gosto tremendo. E com isso eu vou dar muito spoiler sobre uma personagem. Eu vou falar sobre a Alicia, exatamente o que acontece com ela no final. E também eu vou falar exatamente o que acontece com ela no final, e é essa parte que a questão da moral cristã do autor interferiu muito de um jeito que eu acho grotesco. Então, se você não quiser spoiler, parando por aqui, né? Mas o que acontece? A Alicia, ela tinha todo aquele lance de que virou uma meio vampiro no final do volume 1 e tá virando um vampiro completo no volume 2. E ela é estuprada no volume 2. Sem motivo nenhum, não precisava ter feito esse estupro com ela, porque não tem função narrativa nenhuma. Era só porque ela estava sendo torturada e queria ter um arco narrativo em que ela lida com isso e para ter o desfecho dela, que foi terrível. Então já começou errando aí nesse estupro. Chega no primeiro volume, nesse último volume, ela tem a filha dela, nessa parte que fala do antes dos 25 anos. Ela tem a filha dela nasce morta. E a filha dela, filha de um estuprador, nasce morta. Ela enterra, chora e fica 2 anos morando na região em que a garota, em que enterrou o bebê, o feto, porque não sei nem se chegou a 9 meses de gestação, acho que não chegou, então foi basicamente um feto. E enterra e fica lá. E aí nisso que acontece? Ela fica 2 anos nessa região, meio que querendo estar no lugar onde enterrou o bebê. Até aí achei o quê? Fiquei olhando assim, mas uma questão de superar, entender, lidar com a questão, achei válido. 25 anos depois, ela estava lá com o Fanning e volta para alertar a galera no Texas que os vampiros estão indo atacar eles. Ela não tem muito sucesso nisso, porque dá um aviso muito mal porcamente, porque os vampiros já basicamente chegaram lá, mas ela consegue fazer uma coisinha ou outra. Mas é um detalhe importante dizer que ela não faz bosta nenhuma significativa esse livro. A personagem que era uma guerreira, que era uma lutadora, que encarava, que enfrentava, ela não faz nada disso. E nem porque a personalidade dela mudou, mas que o autor não colocou ela para fazer nada disso. Então, enfim, ela não faz nada de relevante como a personagem guerreira que ela era. E aí nisso tem uma... Ela e Michael meio que se declaram um pro outro. Eles dizem, pô, não, eu sempre percebi que eu sempre tive isso por você. Ah, percebi que eu sempre tive isso também, mas agora a gente tem que ir lá enfrentar Zero e vai todo mundo morrer e acabou. E aí eles vão enfrentar Zero. E o que acontece? Nessa de enfrentar Zero, eles demolem uma das estruturas de Manhattan e faz com que uma grande torrente de água invada a ilha de Manhattan, varrendo tudo. E nisso, Michael consegue se safar de um grande rio que vai invadindo Manhattan, consegue salvar, se sai de lugar lá. Mas a Alicia não, ela tava com a perna quebrada, ela fica o livro inteiro com essa porra dessa perna quebrada. E por isso que ela não fez nada. Nada no livro. E aí o que acontece? Ela é soterrada pelas águas. Aí você pensa, porra, a Alicia morreu pra essa porra dessa água e não fez nada. Só que aí não. Depois que eles matam Zero, que Michael tá pegando um veleiro dele e indo embora, ele quer descobrir o que tem na Europa, ou seja, as pessoas poderiam ter ido pra Europa em vez de ir pra ilha na PQP, se arriscar a quase ficar sem recursos, porque era longe pra caralho. Então realmente não tinha motivo nenhum pro pessoal ir pra ilha em vez de ir pra Europa, que era muito mais perto, porque a ilha fica depois da América do Sul, então longe pra caralho. E aí Michael tá indo embora, você pensa, a Alicia morreu, mas aí aparece a Alicia. O que aconteceu? Ela voltou a virar humana por causa de ter ficado imersa na água, porque é assim que esses vampiros mais especiais voltam a virar humano, e pensavam que a Alicia não acontecia com a Alicia, que só acontecia com Zero e com Amy, porque eles são diferentes. Mas ela volta a virar humana. Ela tem aqueles sonhos meio que com um purgatório, em que eles passam por um momento lá, meio que de um purgatório pessoal, vivendo numa casa, com pessoas que ela amam. E ela tem essa visão de viver com a filha dela, que morreu ainda com malformação, que era filha de um estupro. E ela, pra viver essa vida no purgatório com a filha dela, ela decide se suicidar, sendo que ela tá vendo o Michael indo embora e poderia se encontrar com ele. Ela decide se suicidar humana para ir viver num purgatório com a filha
feto que fruto de um estupro que, cara, eu achei horrível a personagem ter esse destino. As escolhas que o autor botou pro personagem, muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. É grande bosta. Todo esse lance do purgatório que o autor vai colocando, aceito. O autor quis colocar coisas da fé dele, acredito. Acho que a ideia do purgatório não tem problema, esse é um aspecto que não traz problemas para a estrutura da história, mas isso da Alicia foi uma droga. Teve o lance do purgatório também, que o Peter faz uma viagem no tempo, que salva o irmão dele no passado, quando o irmão estava numa fazenda, que a Amy chega a dizer no livro anterior que a fazenda era um lugar especial e que ele depois iria salvar o irmão. E não mostra nada disso aqui, só fica pela palavra que a Amy dizia no livro anterior, que é bem uma coisa bem de passagem mesmo. E você fica tipo, caralho, que porra é essa? Não explicou porra nenhuma, não falou porra nenhuma. Então tem muito maluquice que o autor tira do cu e bota no livro, e que não tem fundamento nenhum, e que não tem proposta nenhuma pra história, e que não tem explicação nenhuma. Além de, quero que seja assim e acabou. E depois de matarem o Zero, o pessoal chega lá na ilha depois de quase morrer, porque ficaram sem combustível, mas acabam chegando na ilha e eventualmente restauram a civilização humana. E aí tem um epílogo no final, 1000 anos depois, em que eles voltam para os Estados Unidos. Que estava meio que numa quarentena que o pessoal que veio pro navio e colonizou essa ilha instaurou. E é isso, cara, esse livro é muito ruim, essa trilogia como um todo foi muito ruim. Eu vou pegar esses livros e não vou jogar fora, né? Porque não é justo jogar fora livro independente de qual livro seja, mas eu vou doar para alguém, eu vou mandar para eu vou não vou me desfazer dos livros, eu vou passar para alguém passar adiante. Eu não vou dizer que foi uma perda de tempo, porque eu gosto de ler, e mesmo as leituras ruins eu gosto, mas realmente foi um livro muito, muito ruim. E eu tô grato de ter lido logo, porque estava ocupando espaço na minha estante, eu tenho muito livro, então não é sempre bom encontrar livros ruins, mas é bom eu estar pegando os livros que eu comprei há muito tempo e nunca li, e tá abrindo vaga na minha estante para estar substituindo por obras que eu vou acabar achando mais, que eu vou gostar mais, ou que sejam mais relevantes para a literatura, para algum gênero. Então, enfim, foi essa a minha experiência com Justin Cronin. A trilogia dele, A Cidade dos Espelhos, o primeiro livro acho até legalzinho, embora tenha seus defeitos, e a trilogia como um todo acho uma grande bosta, e fica aí a minha desrecomendação. E quem gostou e se sentiu ofendido com meus comentários, tô nem aí, o livro é uma bosta. Acabou. E eu vou ficando nessa, e até a próxima.